Professor Adson Ícaro, de Geografia, dando continuidade aqui às aulas de Geografia para o 8º ano. E hoje a gente vai pegar um tema muito interessante, uma questão social, uma questão econômica. A gente vai falar das economias em desenvolvimento, desses países, também conhecidos como países emergentes, e, coincidentemente, é característica do nosso país, o Brasil. Então, vamos falar das principais características desses países e tentar entender, através da análise, qual é a realidade que vive a sociedade desses países, tá bom? Falar um pouquinho aí do conceito, tá? Os países em desenvolvimento foram, em sua maioria, colônias dominadas por metrópoles europeias, que enriqueceram por meio da exploração de madeira, minérios e produtos agrícolas. Após conquistar a independência, esses países não diversificaram sua economia e continuaram a abastecer o mercado internacional com commodities. Commodities são produtos, principalmente do setor primário, da agricultura, da pecuária, do extrativismo, que são comercializados e exportados, um valor comparado a outros produtos tecnológicos, um valor bem abaixo do mercado, mas que tem um lucro significativo para suprir as necessidades do país. O Brasil, a nível mundial, é um país que se destaca bastante nessa questão das exportações das commodities primárias, principalmente. E aí eu vou selecionar alguns critérios, algumas características desses países em desenvolvimento, que tem essa característica econômica. Uma das principais características dos países emergentes é ter aí a desigualdade social com má distribuição de renda. Voltado aí um pouquinho da questão socioeconômica, política, o capitalismo proporciona, é uma das características do capitalismo, a questão da formação de classes sociais. E nessa questão da separação de classes, acontece a desigualdade social. Além disso, acontece uma má distribuição de renda, do qual uma pequena parcela da população tem o acúmulo da riqueza, a parte rica, e grande parte da população fica aí com a pequena parte da riqueza. Se você analisar aí através do salário mínimo, hoje está variando entre 1.000, 1.000 e pouco, 1.045. Então, uma média de R$ 1.000, nos dias de hoje, você tem que ser muito bem controlado economicamente para conseguir sobreviver com esse valor. Então, essa desigualdade social é uma característica forte desses países que têm sua economia em desenvolvimento. Mostrando aí a charge aí, uma segregação racial, um termo aí da aglomeração subnormal, termo geográfico para essas comunidades, como também tem a questão do isolamento, não forçado, mas um isolamento que uma pequena parcela da população acha necessário, que são os condomínios fechados, nessa questão que traz o conforto, a praticidade, até uma segurança. E se você analisar mais, até a questão de seleção natural de parte da sociedade, A questão de você selecionar seus vizinhos naquele grupo, naquela classe social específica. Próxima característica de um país que tem sua economia em desenvolvimento é sua dependência. Sua dependência econômica perante a outras economias, outros blocos econômicos, outros países. Sua dependência política, nesse sentido de fazer essas questões das relações geopolíticas, Essa relação de países, então fazer um comércio. Isso é bem interessante, essa questão de você conseguir ter uma relação positiva perante outros países, principalmente os países desenvolvidos, para até questão de troca comercial. Então, existe essa dependência política também. E também uma dependência tecnológica, no qual um país que ainda está em desenvolvimento, ele não tem essa questão de um polo industrial bem desenvolvido em alguma área tecnológica. Então pode ter até uma indústria montadora, uma questão de certas indústrias, mas através de uma tecnologia mais de ponta, uma tecnologia mais moderna, o país que ainda está em desenvolvimento tem essa dependência tecnológica, ficando à mercê das grandes marcas, das grandes empresas. Eu coloquei uma imagem aí de um celular acorrentado, preso, representando aí produtos tecnológicos, que a gente não tem indústrias a nível mundial. Quando eu digo a gente, eu digo falando do Brasil, A gente não tem uma indústria tecnológica tão avançada, comparado com outros países desenvolvidos, e aí, consequentemente, acontece essa dependência tecnológica também. Outra característica de um país emergente, por exemplo, é a economia primária exportadora. Se você analisar, relembrando as aulas aí
anteriores aí dos 7 anos, dos anos anteriores, a gente pega a economia e divide em setores. A gente trabalha com o setor primário, secundário, terciário. No qual o setor primário é dividido em 3 atividades: agricultura, pecuária, extrativismo. Aí é onde entra um país que tem economia em desenvolvimento, que trabalha com esses produtos do setor primário, as commodities primárias, e o investimento que esse país faz em modernização, por exemplo, do campo, é para ter uma exportação maior e, consequentemente, ter um lucro maior. E aí a característica desse país é ter uma economia primária exportadora, do qual pega a melhor qualidade da sua produção, né, o seu produto X, fazer qualquer coisa, fazer uma fruta, por exemplo, pega as melhores frutas e joga para exportação para ter um lucro maior, na lógica, e ali a produção de menor qualidade fica para abastecer o mercado interno, tá? O mercado local, com um preço inferior, lógico. Não tem como comparar você pegar um produto de exportação, colocar no mercado interno, não vai ter lucro, porque você vai ter a outra opção mais barata, mesmo sabendo que a qualidade daquela fruta é maior. Mas a ideia econômica, você fica com o produto mais barato, tá? Então é uma característica muito marcante de um país em desenvolvimento. Outra característica interessante aí do país em desenvolvimento é essa questão da população empregada. A maioria da população sendo empregada nos setores primários e secundários. Relembrando, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo. O setor secundário, indústria. E o setor terciário, comércio e serviço. Mostrei aí para vocês a imagem do comércio aqui de João Pessoa, do centro, né, a parte economicamente mais desenvolvida da cidade, principalmente por causa do comércio e do serviço. Então, um país em desenvolvimento, ele tem como grande quantidade da sua população empregada no setor primário e também no setor terciário. E por que não o setor secundário, o setor da indústria? Porque a indústria se modernizando com o passar do tempo, né? Tanto através dessa questão das máquinas, como também dos programas, dos softwares, e exigindo uma qualificação educacional e profissional maior, o profissional sendo mais especializado, faz com que nesse país, que a quantidade da população que tem uma desqualificação educacional, não vá para a indústria. Uma característica, por exemplo, do nosso país, Brasil, é ter uma mão de obra abundante, né, em grande quantidade, porém desqualificada. Não significa que a gente não tem mão de obra qualificada. Tem, mas em grande quantidade, não. E aí sobrou o setor primário e o setor terciário, que não exige uma grande qualificação profissional e educacional. Já o setor secundário, que a indústria exige. E aí entra essa característica aí da população empregada, principalmente no setor primário e no setor terciário. Voltado, um foco aí para o comércio, tá? Inclusive, na mesma ideia aí, uma característica aí do país em desenvolvimento são os altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade. Vamos aí explicar cada um deles. O país em desenvolvimento, ele tem o objetivo de diminuir a taxa de analfabetismo. É lógico, uma pessoa analfabeta, ela tem suas limitações. No mercado de trabalho praticamente fica, não vou dizer impossível, né, de se trabalhar, mas fica muito difícil de arrumar um emprego, um trabalho que tenha uma qualificação boa na questão econômica, um salário alto. Então, a ideia é que, inclusive por lei, obriga, né, os pais a matricular os filhos, aí aproximadamente próximo de 6 anos, obriga os pais a matricular, ou pode ser na escola pública ou no privado, não importa, mas tem essa questão da legislação que obriga. E por que tem essa obrigatoriedade? Por causa dessa questão dos índices de analfabetismo para diminuir. Para diminuir. Um país desenvolvido, praticamente a taxa de analfabetismo é zero. É zero. E no Brasil essa taxa ainda existe. Então a ideia é que diminua para, a longo prazo, a educação a longo prazo, proporciona uma mão de obra mais qualificada em abundância. Outra questão é a mortalidade infantil. Tem que ter um investimento na questão profissional, na questão tecnológica, na questão estrutural, no serviço de saúde, principalmente nas maternidades. Antigamente, bem antigamente, na época da sua avó, bisavó para trás, a maioria das crianças, principalmente no interior, nascia através de paredeira ou de parteira.
Então não tinha esses cuidados todos com a questão da medicina. Então hoje, com o avanço da medicina, do avanço da tecnologia, da infraestrutura dos serviços de saúde, principalmente nas pequenas cidades do interior, essa questão da mortalidade infantil vem diminuindo. Mas ainda existe. A ideia é que diminua mais, que chega a zero. A ideia não é diminuir praticamente anular a mortalidade infantil. Não tem nenhum ponto positivo na mortalidade infantil. E essa questão dos altos índices de natalidade, né? A questão da quantidade de nascimentos. Uma característica do país emergente. A taxa de natalidade se elevar. Comparado aí com a taxa de fecundidade, a gente está tendo uma diminuição do crescimento. Deixa eu explicar direitinho aqui, ó. A gente está tendo uma taxa de natalidade, beleza, está nesse vínculo. Porém, essa velocidade do crescimento está diminuindo. Então, está diminuindo o crescimento, mas a gente ainda está crescendo. A taxa de natalidade ainda é alta. Consequentemente, a gente vai ter uma grande quantidade de habitantes e aí vai ter que ter uma grande quantidade de infraestrutura na área de saúde, na área da educação, na área de empregos. Nossa população é muito grande, então tem que ter toda a infraestrutura para suprir as necessidades de saúde, de educação, de emprego, de infraestrutura na área da alimentação, tá? Toda essa questão aí da taxa de natalidade. Existem controles de natalidade? Existe. De uma forma indireta, existe. Mas essa ideia é mais na consciência da população em ter um planejamento familiar, né, de se estruturar financeiramente e profissionalmente, para depois pensar em ter filhos. E, consequentemente, você tem que analisar a questão da estrutura familiar. A estrutura familiar sendo bem estruturada, tem como ter uma consciência. Nem sempre isso acontece, tá bom? Outro critério, né, desses países em desenvolvimento, que tem essa economia, é a baixa expectativa de vida. Se você analisar desde o início da aula, todos os critérios são interligados. E para você analisar essa baixa expectativa de vida, eu vou tratar aí a questão da mortalidade infantil, como é que você vai desenvolver na parte infantil, como é que é o índice da sua escolaridade, se você tem uma base educacional boa. Eu vou analisar como é que é a sua profissão, o seu salário, se com o seu salário você consegue ter uma qualidade de vida, não só na terceira idade. A ideia é que você tenha uma qualidade de vida boa no período adulto, né, para que você chegue na terceira idade bem de saúde. Não adianta você passar a sua fase adulta não cuidando de você mesmo, que eu vou explicar já já como é que são esses cuidados, você não cuidando de você mesmo e chegar na terceira idade e querer cuidar da sua saúde. Aí não, você vai gastar o dinheiro da sua aposentadoria todo com remédio, com tratamento, né, com exames. E aí não é uma qualidade de vida boa. A ideia que muita gente está se conscientizando é que durante o seu período adulto, você pratique a atividade física. Não é para virar um atleta olímpico, não. Para você ter uma rotina de alguma atividade, nem que seja para movimentar o corpo. Você também procure se alimentar com algum tipo de alimentação saudável, não em quantidade, mas em qualidade, tá? Não significa que você nunca mais vai comer tipo uma pizza, vai para um churrasco, não é isso não. Você pode comer o que você quiser, mas de uma forma consciente, com qualidade alimentar boa, nutricionalmente falando, não é isso? Além disso, os cuidados com sua saúde mental, isso é muito importante, a questão do sono, para repor a energia, principalmente as condições físicas, o descanso, uma saúde mental, inclusive profissionalmente falando. Onde é que você trabalha? Por exemplo, no futuro, né? Se você for arrumar um trabalho que tem muito barulho, né, que tem uma movimentação de pessoas muito grande, então rola o estresse profissional. Imagina aí, por exemplo, um motorista de ônibus, que ele tem que estar prestando atenção a ônibus coletivo, né? Prestando atenção no trânsito, que já é muito movimentado, prestando atenção na movimentação dentro do seu próprio ônibus, prestando atenção na movimentação de passageiros fora, nas paradas, se a pessoa está pedindo parada ou não, essa questão se pode sair ou não. Então, olha a quantidade de elementos que o motorista tem que prestar atenção. E isso é questão de segundos. E, consequentemente, vem um estresse, que pode acarretar uma doença. E não é isso que o governo espera. Então, essa é a ideia da jornada de trabalho. E aí entra a educação também. Se você é bem qualificado, você não vai passar por esses aperreios, vamos falar assim, tá? Profissionalmente falando. Tem pressão? Tem. Enquanto mais qualificado você for, maior vai ser a responsabilidade e maior vai ser a pressão. Mas é uma pressão diferente da questão física. Você é qualificado aqui, diminui aqui, ó.
Qualificado aqui, diminui aqui, no físico. Mas não significa que você não tem uma responsabilidade. Tá ok? E aí, nessa questão da expectativa de vida, você vai tentar ter uma qualidade de vida boa, controlada, né, principalmente na jornada de trabalho, durante a fase adulta, para quando você chegar na fase idosa, na terceira idade, se aposentar e você aproveitar a sua vida. Não é aproveitar os últimos momentos da sua vida, não é isso não, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Então, aproveitar, tornar que essa expectativa de vida seja maior em quantidade de anos e também que seja melhor em qualidade de vida. Aproveitar, vai fazer uma viagem, inclusive na área do turismo, os pacotes turísticos para idosos são muito procurados. Os turistas na terceira idade, eles gostam de viajar, gostam de aproveitar. As festas da terceira idade são muito animadas. Nessa questão que eles aproveitam tudo. Se for para viajar, se for para passear, se vai para festa, se vai... Eles aproveitam porque eles já têm outra mentalidade. Já trabalhou durante sua vida todinha, já fez o que era para fazer, agora é só aproveitar. E isso é uma característica de um país em desenvolvimento que tem uma baixa expectativa de vida. Isso é o lado negativo. O que é que a gente deve fazer? Tudo isso que eu falei, questão da alimentação, da atividade física, de evitar o estresse, dormir bem, por que não? Fazer um check-up, né, alguns exames de rotina, para que quando você chegue na terceira idade, você consiga aumentar essa questão da taxa da expectativa de vida e, consequentemente, melhorar o seu país. Tá bom? Essas foram as características de um país que tem economia e desenvolvimento, assunto do oitavo ano, né? Espero que tenham gostado. Meu nome é Adson Icaro, sou professor de Geografia e essa foi a aula do oitavo ano. Valeu, pessoal!